Tá lá, chegando, vamos deitar. O mito já está no ar. A lenda. A lenda já está no ar. Bom. Mas antes de começar hoje, Arantes, eu queria colocar algumas reflexões para você pensar e para a população pensar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Estado do Amazonas, né? Tá um caos. Não tem mais leitos. Como é que você pode construir um estádio monumental, gastar fortunas e deixar o Estado com um hospital público com CTI, com UTI? Quer dizer, o que o governante pensou no povo? Nem um pouco. As distâncias são longas no Amazonas. Se elas são longas, você deveria colocar hospitais mini-regionais. E como leva médico para lá? Você poderia levar através das universidades estadual ou federal uma equipe mensal a cada 60 dias. Não estaria incorrendo no que está ocorrendo hoje. Ceará, eu vi o Ciro Gomes chorando, dizendo que estava ao lado do povo, isso, aquilo. O que foi feito em termos de aumento de hospital, leitos hospitalares, UTIs nesses estados? Rio de Janeiro reformou o Maracanã inteirinho, uma fortuna, com superfaturamento, grandes problemas. Quem pensou em botar nas favelas um hospital, UTI e mais? Bate-se palma para os médicos agora e diz o seguinte: nossos heróis, nossos heróis. Mas não há de se esquecer que todos esses emergencistas que estão atendendo na emergência, na linha de front, eles são pessoas jurídicas. De maneira que é o seguinte, eles trabalham, eles ganham. Se eles não trabalham, eles não ganham. Não tem 13º, não tem nada disso daí. E quantos médicos não têm 2 ou 3 tipos de empregos nesse sentido para poder fazer o sustento da sua família? Quantos divórcios porque a pessoa não aparece em casa 24, 48, 72 horas? Então, não adianta bater palma agora. O que tinha que ser feito é o seguinte, é prever catástrofes. É igual jogo de futebol, 11 de cada lado, mas você tem o reserva. Se um machucar, você pode substituí-lo. Quer dizer, você tem agora uma pandemia, mas você pode ter um acidente grave, nos outros países você pode ter terremoto, você pode ter, por exemplo, algum outro tipo de catástrofe natural que você precise de leitos a mais. Então, é sempre bom pensar em reservas. Isso é que eu quero deixar para reflexão. Quer dizer, na hora da política, todo mundo coloca lá saúde e educação, mas no fato, na realidade, isso não existe. Você quer um exemplo típico? Aqui em Olímpia, nós tínhamos 3 hospitais quando eu cheguei aqui, Beneficência, Socorro no Santa Casa. Só estamos com a Santa Casa. O que foi feito pelo SUS, né, para a gente aumentar, melhorar, minimizar? Na verdade, os hospitais nossos são mantidos pela força da população, do empresariado, da prefeitura, tudo isso daí. Então, isso a gente precisa refletir. Passar essa pandemia, a população votar e obrigar os seus governantes a pensar em saúde melhor. Não isso que nós estamos vendo aí hoje, Arantes. E já começa a pipocar, né? O pessoal não está acreditando muito que essa pandemia vai chegar, vai pegar no Brasil, mas já começa os hospitais a ter que decidir, né? Já teve caso, por exemplo, já teve reportagem de pessoas que morreram por não ter atendimento, por não ter o respirador, por não ter o leito de UTI. Isso no Brasil, eu vi. Então, ninguém sabe, né? Porque uma hora eles falam que vai ser começo de abril, não aconteceu. Meio de abril, não aconteceu. Agora é maio, né? A gente não sabe, a verdade é que ninguém sabe nada, porque eles não estão sabendo o comportamento desse vírus no nosso clima, no nosso tipo de população, né? Então, não dá para a gente prever o que vai acontecer, porque já houve 3 erros nessa brincadeira, né? Era fim de março, começo de abril, meio de abril, agora para maio, começo de maio. Mas nós já estamos chegando perto lá, né? E ainda nós não estamos no pico mesmo dessa pandemia. Milton, você concorda comigo que eu estou chegando à conclusão o seguinte, que para pegar esse vírus, ele não é um negócio, não é um bicho de 7 cabeças, não é um fantasma. Porque se você manter o distanciamento, 2 metros, tiver uma máscara para ir nos lugares, né? Porque você não vai soltar e também não vai receber quando tiver alguém conversando com você, se tiver a 2 metros, mas a máscara evita qualquer acidente, não é isso? As mãos, para você não passar o álcool, para não passar, você não vai pegar, né? Então, o isolamento, ele é necessário por quê? Porque
grande parte da população não consegue enxergar isso até hoje, não consegue entender isso. Você concorda comigo ou não? Eu concordo, sim. Eu acho o seguinte, se você tiver esses cuidados, né, você diminui muito a infectabilidade. É isso que você falou, né? Bom, o que acontece? Vamos ver aqui em Olímpia, por exemplo. Existem aglomerações que nós continuamos a ver, né? O comércio eu acho que está agindo corretamente. Eu passei e vi várias instituições comerciais certinho, com a porta aberta, mas mantendo o distanciamento, entrando uma só pessoa, tudo direitinho. Máscara é fundamental, tanto para a pessoa que tem sintoma, quanto para quem não tem sintoma. E a lavagem das mãos, a higienização. Se você fizer isso, né, você diminui muito mesmo, né? Porque ele é um vírus de superfície, né? Ele vai pegar na fechadura, ele vai pegar no corrimão, na prateleira. Então é o seguinte, se você tiver os cuidados que você falou, você diminui muito a infectabilidade, né? Agora, em Olímpia, por exemplo, eu estou ainda vendo filas, né? Principalmente ali na Caixa, em alguns bancos, e a grande maioria não usando máscara na rua, né? Dando chance para o azar. Então, todo mundo fala o seguinte, não, eu não sou de risco, não tem problema, não vai acontecer nada, até alguém da família ter um caso grave, ou morrer, ou estar perto da morte, aí todo mundo vai alertar, né? Para aquele pessoal, não é 1%, para aquele pessoal é 100%. Então vai ter aquele negócio, nossa senhora, passei por um triste, nossa, morreu um da minha família, tá? Morreu porque não se tomou os cuidados necessários. Tem uma pergunta aqui, ela pediu para não se identificar, mas ela diz assim que ela teve todos os sintomas do Covid e a médica inclusive suspeitou. Porém, ela não entrou nos suspeitos pela secretaria e ela queria saber quais são os critérios para dar entrada, porque disseram que tem que estar morrendo para saber. Mas, pelo que eu saiba, nem todos estão ruins a ponto de internar também. Não, o critério que foi usado até agora, pela falta de testes, né, nós não temos testes, foi o seguinte: se você estiver bem, com uma síndrome gripal em casa, você continua em casa porque você não está passando mal. Se você tiver febre alta, mau estado geral, estar piorando, e desconforto respiratório, você tem que procurar imediatamente um setor de saúde público. Não tenha dúvida que aí sim, aí você vai ser testado, orientado e talvez encaminhado até para uma internação. Por que isso está acontecendo no Brasil? Por falta de testes. Então é o seguinte, a orientação que se tem até agora é exatamente essa. Síndrome gripal, né? Síndrome respiratória. Se você estiver bem, você continua em casa. Pode ser que seja o coronavírus, pode ser que seja influenza, pode ser, mas você está bem, você está tudo em ordem. Qual seria o ideal? Em todas as pessoas que apresentem isso, entre o 7º e o 10º dia, fazer o seu teste. Você iria diferenciar se é H1N1, se é influenza, se é coronavírus ou não. Mas o Brasil não tem testes suficientes para isso daí. É outra coisa que a gente pegou durante todo esse baixo investimento em saúde e educação, né? Nós devíamos estar autossuficientes em tudo isso daí. E, no entanto, que sirva de lição para as nossas autoridades, a hora que passar essa pandemia, investir sério mesmo na saúde do Brasil, né? Porque não é possível isso daí, não é possível acontecer isso. Eu cito o Amazonas, é um estado enorme, é um estado com grande dificuldade de mobilização e só tem um hospital público que tem UTI, pelo amor de Deus. Bom, Nilton, nesses dias passados aí, o pessoal está colocando em dúvida se a prefeitura, ou o próprio estado, o próprio Brasil, não estaria omitindo casos, né? E a gente sabe que na questão daquela pesquisa sobre testes por milhão de habitantes, a diferença nossa para outros países é alarmante, né? Porque enquanto a Coreia fez, por exemplo, 15 mil por milhão, nós fazemos 270 testes, né? Então, porque nós não temos, né? A possibilidade da gente ter mais casos do que tem, ela existe. E você acredita que em Olímpia, por exemplo, tem possibilidade de estar se omitindo alguma coisa? Não, omitido não. Isso não. Essa divisão de epidemiologia da Secretaria de Saúde é muito séria. Quer dizer, o problema maior é o seguinte: quando houve aqueles 3 casos, imediatamente ninguém escondeu, né?
Agora, o problema todo é que está demorando muito para vir os resultados. 20, 25 dias, né? Então, não há omissão, de jeito nenhum, não. Agora, se você falar para mim, Milton, está havendo baixa testagem? Tá, mas isso é no Brasil inteiro. Então, provavelmente, né, existe uma subnotificação de casos pela falta de teste, de testagem. Mas omissão, não. Isso eu te dou certeza absoluta que não está havendo omissão. Até porque seria uma grande burrice você omitir as coisas, né? Você está entendendo? Você mente hoje e amanhã você é descoberto. Então, não o que tem... pode estar acontecendo é que a pessoa pode ter tido o vírus, ter contraído e não ter feito o teste nem no particular, não ter se desenvolvido a ponto de ter ficado grave para ser internado, ele explicou anteriormente, né? É o que eu expliquei para você. Quer dizer, de repente você teve, mas você não passou mal, você ficou em casa, isso, aquilo. Será que é influenza? Será que é H1N1? Será que é coronavírus? Não sei, não foi feito o teste. E o preço para você fazer particular está abusivo, é R$250, R$300, quer dizer... Mas então, o particular é o rápido, né? Sim, exatamente. Que não dá. Mas a hora que você faz o particular, você está entre o 10º e o 14º dia. Você provavelmente já passou pela fase crítica, você só vai saber, tive ou não tive. Nilton, explica pra gente a diferença desses dois exames. Porque a pessoa fala, eu fui lá, fiz esse exame, o teste rápido, né, não sei o que e tal. Explica para nós, quando se faz esses testes, para que se faz e o que significa cada um. O PCR, que é o exame que você faz do 4º ao 7º dia, esse exame é um exame que demora de 4 a 5 dias para ser. Esse exame é o mais fidedigno, né? Esse exame... você vai avaliar partículas do vírus, de maneira que é um exame bastante fidedigno, chega a dar 98% de fidedignidade. O teste rápido, o outro teste rápido, que sai aí em 1 hora, 1 hora e pouco, ele mede IgG e IgM, né? IgG e IgM é o anticorpo que o seu organismo produz para a defesa. Ele tem que ser feito do 10º ao 14º dia. É um exame que dá alguma coisa de falso positivo e falso negativo. Por que o falso negativo? Porque às vezes o seu organismo não produz tantos anticorpos quanto necessário para dar positivo. Mas você teve contato com o vírus, você teve coronavírus. Só que a sua resposta, a sua imunidade, não foi tão violenta, não foi tão grande, então não produziu esses anticorpos a nível de dar positivo no teste. Essa é a grande diferença, que no PCR você vê o RNA do vírus. Então, é um teste muito fidedigno, mas ele demora 4 a 5 dias para ser em laboratórios particulares, né? E o teste rápido é do 10º ao 14º dia, quando já deu tempo do seu organismo fazer os anticorpos. E no 20º dia esse teste rápido é o que tem o melhor percentual de acerto, porque com 20 dias o seu organismo já deve ter produzido os anticorpos necessários para que se dê positivo o teste. Então o teste rápido, o interessante é o cara fazer, se ele teve algum sintoma, alguma coisa, 20 dias depois. O ideal é esse daí, que é o maior índice de positividade. Entre o 10º e o 14º você vai ter em torno de 90% de positividade. Agora está se fazendo uma abertura parcial, com clarividência, com tranquilidade. Vamos rezar para que essa abertura nos dê frutos daqui 15, 20, 30 dias, que não aumente o nosso percentual. Se isso acontecer, você pode abrir mais um pouquinho, quer dizer, é uma forma gradual e responsável. Se daqui a pouquinho, com essa abertura, piorar, você volta atrás, você breca de novo. Nós não estamos tendo isso, nós estamos tendo uma briga política que se instalou no país, entre os estados, alguns municípios, entre o governo federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, você não tem uma voz de comando única dizendo, nós temos que fazer isso, uma estratégia contra isso daí. Então, o que há de pior no país é política, né? E isso se tornou claro entre isso daí. Não existe nenhum medicamento milagroso, né? Então é o seguinte, são vários protocolos que estão sendo utilizados e cada um está dando a sua referência, a sua experiência.
O pessoal do Prevent Senior em São Paulo está mais com 400 casos, usando a hidrocloroquina, mais a azitromicina e o sulfato de zinco. Eles estão relatando bons resultados. Outro grupo tem associado, depois da segunda fase, na tempestade de citocinas, quando você está com falta de ar, o seu pulmão está comprometido, tem usado heparina e corticosteroides, cortisona, né, com bons resultados, né? Mas, assim, são grupos isolados. Então, não existe um protocolo único. Por exemplo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem um tipo de protocolo, o Hospital de Base de Rio Preto tem outro tipo de... São semelhantes, mas não são iguais, né? O Hospital das Clínicas de São Paulo tem outro, o Prevent Senior tem outro. Na verdade, a hora que tiver um grande número de casos e houver uma associação desses grupos, de sentarem, né, analisarem, aí que vai ser provavelmente um protocolo único, né, para se usar. Até agora, cada um tem usado aquilo que ele acha que é melhor, né, e que está tendo bons resultados em suas mãos, né. O cardiologista de São Paulo falou que ele usou cloroquina, mas quem salvou ele foi o corticoide, né? E o Roberto Zabello, que é um desses infectologistas, está fazendo o uso de corticoides na fase 3, com excelentes resultados. Ele diz isso, ele não tem motivo para mentir. Fase 3 é a última? Não, é aquela fase grave, em que você começa a dessaturar, que você começa a perder a oxigenação do sangue, né? Eu assisti uma aula no Hospital Sírio-Libanês, e eu falei assim, olha, se o dedímero não é um fator confiável, no que eu posso me basear? Aí o professor Círio falou assim, oximetria, quer dizer, você está com o seu dedinho lá, está 94, 95, 96, você está saturando bem, você está numa situação confortável. Aí eu comecei com falta de ar, mas baixou de 93, opa, acende a luz amarela. Quer dizer, cada um está fazendo um tipo de protocolo. Então nós não sabemos assim, qual é o tratamento ideal, né? Agora, todos estão dizendo para a gente o seguinte, olha, o tratamento tem que começar o quanto antes. Porque a hora que você chega numa fase ruim, quase morto no hospital, você é um caso grave ou gravíssimo, aí a sua chance de evoluir mal é muito grande. Mormente naqueles pacientes idosos com comorbidades em que eles não têm reserva funcional. O Cássio está perguntando assim, qual é a expectativa de tempo do vírus começar a perder força com as atitudes até agora? Então, vejam bem, na China foram 3 meses. Agora, como é que esse vírus está se comportando aqui? Nós temos a mesma população da China? Não temos. O nosso DNA é igual ao do chinês? O nosso clima é igual? A nossa alimentação é igual? Será que o vírus no calor se comporta igual se comporta lá? Ninguém sabe. Isso é uma resposta, sim. A Deus pertence essa resposta. Quer dizer, nós temos ainda que na China foram 3 meses, mas vê a Espanha, vê a Inglaterra, vê a França, são comportamentos absolutamente diferentes. Será que esse vírus no calor, como eles dizem, tem uma transmissibilidade e uma sobrevida menor? Vamos rezar para isso, né? Deus é brasileiro, vamos rezar para isso daí. Nós corremos o risco, então, de ficar 2, 3 meses nessa situação em Olímpia, mais ainda? Mais 2, 3 meses? Então... Porque não chegou aqui ainda. Você volta a me esbucar de bico de novo, né? São perguntas que você me deixa... Quer dizer, eu vou pedir para Deus dar um pouquinho da sabedoria dele para te dar essa resposta, né? Eu chamo Newton Roberto Martinez, não chamo Newton Deus Martinez, né? A expectativa não sei do dessa mito, resposta. Do mito, sinceramente, não sei. Mas o que a gente percebe é o seguinte, como alguns municípios isolados, né? Como é Olímpia, como é Tabatinga, como é Ibitinga, eles têm tido muito poucos casos positivos. Na verdade, se você for considerar, esses 3 casos de Olímpia são casos importados, na verdade. Né? Não são autóctones, não são da nossa cidade em si. Então, a gente não sabe realmente. Hoje no hospital, tem 2 casos suspeitos. Um é de uma pessoa idosa de 85 anos, mas esse a gente já pode até descartar, porque é um indivíduo que sempre vem vindo no hospital, porque ele tem cardiopata, ele tem problemas pulmonares já antigos e tal. E tem um jovem, né, de Campinas lá, são 2 casos. Na UTI nós não temos nenhum caso. Nenhum caso que foi internado no hospital com suspeita teve que ser transferido para a UTI. Né?
Graças a Deus, todos os nossos respiradores estão livres até o momento. E o hospital hoje tem 22 pessoas internadas. Quer dizer, pouquíssimo. Então, eu tenho até medo de falar isso daí, né? Para amanhã ou depois, mas parece que a circulação em Olímpia ainda está pequena, né? E vamos rezar para que continue assim, né? Para que a gente não tenha. E me parece que as pessoas de idade estão realmente fazendo o seu isolamento, né? E o comércio está se abrindo aos pouquinhos, né? Porque uma coisa é certa também, Arantes. Será que a prefeitura consegue manter, se fosse um isolamento, um lockdown mesmo para valer, será que a prefeitura, o estado e o governo federal conseguem manter esse auxílio aí por 3, 4 meses? Não consegue, não tem como, né? Então são coisas que a gente tem que ir pensando. Eu acho que em Olímpia o Fernando está tomando atitudes corretas no momento correto, né? E nós estamos tendo, graças a Deus, e que continue assim, bons resultados com isso. Vamos torcer para que continue assim. Pelo que a gente vê, tipo, né, nos outros países, na China e tal mais, é praticamente descartada a possibilidade da gente não ter casos em Olímpias graves que possa ter até morte, não é? Baseado naquilo que está acontecendo na Itália, na Espanha, etc. Você acredita nisso também? Não, eu acho o seguinte, é difícil eu te dizer, mas nós temos uma população de pessoas idosas, nós temos uma população de diabéticos, nós temos uma população de obesos, né, de hipertensos, né? Então é o seguinte, não dá para você fazer uma previsão. Se esse vírus chega mais cedo ou mais tarde, mas conseguir atingir essas pessoas de risco, nós podemos sim ter uma evolução diferente nessas pessoas, sim, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, eu volto a dizer, não dá para dizer vai acontecer ou não vai acontecer em Olímpia. O importante é que nós tomemos as atitudes, né? E que a população encare isso com a maior seriedade possível. Eu sempre falo assim, é melhor você errar pelo excesso do que pecar pela falta. Vamos usar máscara, os idosos mais comprometidos fiquem em casa, o comércio está abrindo de maneira consciente, nós precisamos resolver essas filas de aglomerado. Isso que eu acho que precisa de uma solução para isso daí. Eu não sei como, mas que precisa. A Alessandra está dizendo assim, logo temos feriados novamente, famílias ainda recebendo visitas de fora em casa, é muito preocupante. Eu também acho. Eu acho que essa visita de fora é preocupante, sim, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que vem da consciência, você está entendendo como é que é? Vou dizer aqui em casa o que aconteceu. Eu tenho um neto que chegou dos Estados Unidos, está lá em São Paulo, e a mãe dele está aqui em casa, né? Então, o que acontece? Ele falou que vinha visitar. Não vem, agora não é hora de você vir. Ele saiu dos Estados Unidos, que está lá fervendo de coronavírus, desceu em São Paulo, que é onde mora o pai dele. Se ele vem em Olímpia, Deus os livre, pode trazer para cá. Então, isso tem que ser evitado, né? Olha, fala para os parentes, olha, vamos dar mais 2, 3 meses, 4 meses, depois a gente se abraça, se beija, faz churrasco, faz tudo, mas agora não é o momento. O Vitor Ferreira, será que estes remédios que estão testando agora, como esse do verme, o Anita, vai dar certo contra o vírus? Tudo é especulação, né? Os testes estão sendo feitos in vitro, quer dizer, no tubo de ensaio. O tubo de ensaio não tem as mesmas prerrogativas que o corpo humano tem. Então, é muito difícil dizer isso. O que a gente torce é que dê certo, né? Que dê certo e acabou. Um remédio barato que você vai tomar e vai ficar curado. Isso seria a solução miraculosa para o mundo, isso daí, né? Desenvolvido aí na Universidade de Campinas, na Unicamp. Mas, por enquanto, são testes in vitro, no tubo de ensaio. Uma coisa é tubo de ensaio, outra coisa é o ser humano. O Francisco está dizendo assim, bom dia, doutor, o certo é lavar as mãos primeiro, enxugar e depois usar o álcool gel e colocar as máscaras. Muitos estão colocando só gel nas mãos e pronto. Isso é correto? Isso não vira uma pasta? O ideal seria você lavar as mãos, não precisa nem passar álcool gel. Lavar as mãos toda vez que der contato, né? O álcool gel é uma proteção a mais. Ou, quando você está na rua, você foi aí no supermercado, botou a mão no carrinho, não é? Então você usa o álcool gel, né? O álcool gel é uma proteção quando você não pode lavar as suas mãos. O vírus, ele é envolto como se fosse numa camada de gordura, né? Então o sabão, ele destrói a gordura, expõe o vírus morre. Seria mais ou menos isso?
É mais ou menos isso. De uma forma simplista é isso. Uma forma simplista. Vai lá, Bruna, vai lá. A Rosana está dizendo assim, boa tarde, acho que não está tendo pico, pois estamos tendo menos turistas, os hotéis estão fechados, ela imagina, né? E eu complemento o seguinte, parece que o prefeito está sofrendo uma pressão grande para que os hotéis abram, né? O que você tem a falar sobre isso? Outra vez, você me bota numa sinuca de bico. Ele é dono de hotel! Não é isso, não. Eu estou enchendo o saco. Eu acho que a maior dificuldade que a Olímpia vai ter vai ser quando abrir e como abrir as nossas atividades termais. Esse é o grande problema. Isso é o nó cego, né? Como que você vai abrir e quando você vai abrir. Isso é uma resposta dificílima. Eu acho que se o Fernando estiver sendo pressionado por isso, ele vai ficar com o cabelo branquinho, já vai ficar igual você, careca, porque é uma solução extremamente difícil. Eu tenho matutado aqui exatamente isso. Quando e como abrir os nossos parques aquáticos. Isso é dificílimo e de uma responsabilidade a toda a prova. Porque imagina o seguinte, Arantes, você vem de fora, entra no Termas, isso, aquilo, daí 7, 8 dias você tem um coronavírus positivo. Você vai falar que pegou no Termas, você pode processar o Termas. O caso contrário, você vem, né, você lá faz a temperatura, isso, aquilo, tal, tá tudo bem, você entra no Termas. E daí 7 a 10 dias você sabe que você era portador. E aí? Você entrou e transmitiu. Nossa, eu não queria estar na situação do Fernando nunca na vida. Essa situação é muito difícil. A Regina Patrian, quem já pegou o vírus, existe a possibilidade de contrair de novo? Os estudos têm mostrado que não, que ele faz realmente ele cria os anticorpos, né? Você acaba ficando imune. A máscara de tecido, ela protege alguma coisa ou não protege? E como que ela funciona, Nildo? Porque é uma dúvida muito grande. O pessoal, tem até ouvintes colocando aqui, que a máscara não funciona pissoroca nenhuma, né? E porque é pano e tal. Dá uma explicação pra gente aí, pro pessoal entender o porquê funciona assim, da máscara, não é ideal. Caseira, né? A ideal são as máscaras cirúrgicas, né? Em que existe todo um componente técnico para evitar a passagem dessas gotículas, né? Então, o ideal seria que nós tivéssemos essas máscaras à vontade, mas nós não temos isso, né? Então, a máscara de pano feita com dupla face, quer dizer, de linho, né? Com 2 camadas. Duas camadas. Ela protege, sim. Ela ajuda. Não é a ideal, mas ela ajuda. Então, por exemplo, se você der um espirro aqui agora e ele for a 1,5 m, 2 as gotículas, se você tiver uma máscara de pano, ela vai a 30, 40 centímetros, se conseguir passar pela... Então, ela é de grande valia, sim. Até porque nós não temos as máscaras disponíveis, as máscaras disponíveis no Brasil, né? E pior do que isso, tem gente vendendo máscara cirúrgica de péssima qualidade, que é muito melhor você ter uma de pano. Então, olha, faça a sua máscara de pano, lave ela com água sanitária, não é verdade? Troque 3, 4 vezes por dia essa máscara. Então, você não deve ter uma máscara só, você deve ter um conjunto de 4 ou 5 para você fazer trocas constantes. Lava na água sanitária, tá tudo bem, tá tudo em ordem, ela ajuda a proteger, sim, não tenha dúvida disso. Tem que ser lavada na água sanitária ou pode ser no sabão normal? Pode ser no sabão normal também. No sabão você tem que esfregar. Na água sanitária só você deixa ela em repouso durante uns 30, 40 minutos, é o suficiente. Tem um pessoal aqui perguntando sobre a necessidade urgente do tomógrafo. Ai, essa risadinha. Você viu que o Ministério estava comprando e vai distribuir para hospitais que tenham condições de instalar? Quer dizer, você levantou essa lebre há 2 semanas atrás, né? Nós levantamos essa lebre, na verdade, em janeiro. Em janeiro essa lebre já estava levantada. Mas volta a dizer, entra a política no local, né? Um dá, outro não dá, aí tem um contingenciamento, tem que segurar despesas, é aquilo que eu falo para você. Nós discutimos essa ideia 3 semanas atrás? Semana passada, não foi? Semana retrasada. Não, semana retrasada. Acabou, você tá entendendo? Essa risadinha minha é por isso mesmo, já passou da hora de se investir num tomógrafo.
como já passou da hora de nós fixarmos em Olímpia um neurocirurgião, né? Você imagina, você tem um acidentado grave, a parte de cirúrgica, de ortopedia, isso aqui, UTI, nós temos plenas condições. Mas quando esse acidentado tem uma parte neurológica, você tem que transferir. E a neurologia, a célula do cérebro, ela não suporta muito tempo sem oxigênio. Então, se você tem um neurocirurgião fixado em Olímpia, tudo faz aqui. Você entrou no pronto-socorro da Santa Casa, você tem a tomografia, você tem o ultrassom, você tem o neurocirurgião, você tem a equipe pronta. Agora, você tem uma equipe pronta, mas falta o neurocirurgião. Tem que botar numa ambulância, chamar uma ambulância UTI, transferir esse paciente 2, 3, 4 horas, você perde a oportunidade. Isso a gente vem discutindo faz tempo isso daí, né? Eu volto a dizer, constrói aí estádios, constrói o que quiser, mas na saúde ninguém pensa, essa é a verdade. E os médicos que todo mundo está aplaudindo agora são pessoas jurídicas. Se eles ficarem doentes, eles vão para casa, adquiriram a doença, e muitos morreram já, e não tem nada, não recebe, não tem nada. Quer dizer, está tudo errado. Milton, você Oi? tem alguma novidade, alguma coisa mais que você quer acrescentar? Nós já... Não, eu só fiz aquele início para você, para a gente fazer uma reflexão, porque eu acho que depois dessa pandemia vai ter que se pensar melhor, né? Principalmente na saúde e na educação. Você vê nos Estados Unidos que a medicina lá é privada, não está dando certo, né? A coisa está indo de água abaixo também, né? Então, eu acho assim, nós vamos fazer um estádio para futebol por causa da Copa do Mundo. Está lá um elefante branco e gente morrendo na fila esperando um leito hospitalar. Falta de respirador, né? Esse novo ministro, só para encerrar, esse novo ministro, ele é um consultor, ele implantou empresas particulares, ele vem da sociedade civil, ele é favorável ao neoliberalismo, ou seja, que a saúde, inclusive, seja privatizada. Você acha que o SUS não está correndo nenhum risco com ele, não, né? Não, até porque o Brasil não comporta uma saúde privatizada. Eu acho que o Brasil nem os Estados Unidos, né? Exatamente. Está morrendo gente pobre lá. Os caras estão fazendo um caixão de concreto e enterrando em vala comum, né? Então, eu acho assim, o Brasil, qualquer país do mundo, tem que viver com 2 tipos de medicina, uma socializada e uma privada, né? E eu acho que ele entende bem isso também. E você vê que em nenhum momento ele foi contra o Mandetta, né? Nós vamos continuar, até porque, viu, o preparo técnico do Ministério da Saúde é muito bom. Quer dizer, e esse grupo de técnico do Ministério continua lá, né? E vão passar todas as informações para ele. E uma coisa que eu imagino é que ele não seja idiota nem bobo. Ele vai continuar alguma coisa, vai flexibilizar onde der para flexibilizar, porque é aquilo que eu falei para você. Até quando o governo federal aguenta fazer essa sustentação? Até quando a Prefeitura de Olímpia aguenta manter aí a alimentação? É impossível você manter isso daí. E tem outro detalhe que a gente tem que ver antes, é o seguinte: você é despedido hoje. Depois dessa pandemia, vem uma recessão. Você concorda comigo? Claro. Bom, será que você foi despedido hoje, você consegue seu emprego depois? Eis a questão. Por exemplo, numa cidade que é turística. Se você fosse despedido hoje, bom, eu vou passar um sofrimento aí 2, 3 meses, mas volto para o meu emprego daqui 2, 3 meses, é uma coisa. Agora, eu fui despedido hoje, eu não sei mais quando eu vou ter emprego. E aí? É complicado. É um problema. Complicadíssimo. É aí a mesma eu queria coisa. Estar na Suécia, né? É a mesma complicação, Arantes, de quando abrir os parques e como abrir os parques. É exatamente a mesma coisa. Mas vamos montar um grupo de estudo aí para a gente tentar entender, viabilizar e tentar fazer com que a nossa transição para a volta à normalidade seja a melhor possível, né? Se Deus quiser, Deus queira que dê tudo certo. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado por mais essa participação. O povo de Olímpia agradece, tá? E continua se cuidando, hein, meu? Você é importante. Continua de quarentena, senão o catavéio vai passar aí, hein? Você é importante para essa cidade e para nós, né? Tá? Não, tudo bem. Tudo em ordem. Mas eu imagino que em maio, se estiver nessa situação, eu vou voltar a atender dentro das regras rígidas que a gente imagina como deve ser. Eu devo voltar a atender sim, porque
você fica neurótico em casa e você fica vendo no plantão de cirurgia o Fábio e o Henrique tocando isso, né? E você aqui me dá uma angústia, me dá um mal-estar, sabe? Então, eu talvez em maio, se estiver nessa situação que o Olímpia se encontra hoje, eu volto, mas com todo o cuidado possível, né? Vamos torcer para que corra tudo bem, se Deus quiser. Tá certo então, meu irmão. Um abraço para você, obrigado por mais essa participação no programa, tá? E a gente volta aí sempre que tiver condição de entrar, a gente vai, porque você hoje é o mito, né? É o Papa da Medicina de Olímpia, tá? Muito obrigado. Abração, meu irmão. Não fale isso não, porque nós temos gente muito boa aqui. A classe médica de Olímpia é uma classe bem superior à média da classe médica do Brasil, viu? Olímpia, graças a Deus, tem uma classe médica de muita respeitabilidade. Eu sei que eu convivo com todos eles, é uma turma muito boa, graças a Deus. Eu tenho certeza disso, Nilton. Mas eu só vou te fazer uma perguntinha. Me aponte, que eu não conheço, que lê 2, 3 livros de medicina por ano, que vai em tudo quanto é congresso, que continua estudando, né? Faz curso de trauma, né? Que vai estudar, que continua estudando, que assiste aula. Faz psiquiatria. E que vive 24 horas por dia na medicina. Fala pra mim. Se você falar, eu dou o braço a torcer. Não, isso é porque eu tenho toque, por causa disso daí. Boa justificativa. Não vem não, você é um mito. Falou, meu irmão. Tudo de bom pra você. E se cuida, hein? Se cuida. Tá bom. Um abraço, um beijo a todos. Um abraço à população de Olímpia, aqueles que estão nos ouvindo, e que Deus nos proteja a todos. Falou, um abração. Vamos esperar que o corona não nos coroe com a sua desgraça, né? Tchau, Nilton. Um abração. Um abraço.